e agora lemos a sua palavra mais uma vez. Sem mais delongas, eu lhe convido a abrir o texto bíblico, o livro do profeta Isaías, capítulo 5. Leremos a passagem que vai do verso 1 ao verso número 7. Isaías, capítulo 5, do verso 1 ao 7. A palavra do Senhor nos diz assim: Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre, também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Eu quero começar o sermão de hoje com um professor já falecido, um professor holandês, foi professor durante muito tempo na Universidade de Notre Dame. Seu nome é Henri Nouwen. Ele então, para descrever a realidade do homem nuclear, do homem contemporâneo, ele se valeu de uma lenda indiana antiga. E a lenda é a seguinte: 4 filhos de reis estavam questionando a qual especialidade dedicariam seus estudos. E eles diziam uns aos outros: vamos sair pelo mundo e aprender uma ciência especial. E assim decidiram. E após terem concordado em que lugar se encontrariam de novo, os 4 irmãos partiram, cada um numa direção diferente. O tempo passou e os irmãos se reencontraram no lugar combinado e perguntaram uns aos outros o que haviam aprendido. Eu dominei uma ciência, disse o primeiro, que me permite, se eu nada tiver, a não ser um pedaço de osso de alguma criatura, criar imediatamente a carne que o acompanha. Eu, declarou o segundo, sei como fazer crescer a pele e os pelos dessa criatura se houver carne sobre seus ossos. O terceiro disse, eu consigo criar seus membros se tiver carne, pele e pelos. E eu, concluiu o quarto, sei como dar vida à criatura se sua forma estiver completa. Então os 4 irmãos foram à floresta pela procura de um pedaço de osso para poder então demonstrar as suas especialidades. Como o destino o quisesse, o osso que encontraram era de leão, mas eles não sabiam disso e o pegaram. Um acrescentou carne ao osso, o segundo fez crescer sua pele e seus pelos, o terceiro completou-o com os membros, e o quarto deu vida ao leão. Sacudindo sua pesada juba, a besta feroz ergueu-se com a boca ameaçadora, os dentes afiados e as garras impiedosas, e pulou sobre os seus criadores. A fera matou todos e desapareceu satisfeita dentro da floresta. Esse é o homem nuclear do Henri Nouwen.
uma decepção, alguém que caminha para a sua própria destruição. Não é possível depositar esperança nesse homem. Mas agora eu quero que você ouça o próprio Deus falando sobre isso. O Senhor faz uma declaração muito severa a respeito do homem nessa passagem que nós acabamos de ler, muito mais dura do que essa mencionada por Noé. O texto bíblico nos fala que somos uma grande decepção. Esse é o tema do sermão de hoje. Somos uma grande decepção. Antes, permitam-me situar o texto que nós lemos num contexto maior, no livro do profeta Isaías. Em primeiro lugar, o profeta Isaías inicia o seu ministério no ano em que o rei Uzias morreu, por volta de 740 a.C. E ele passa então pelos reinados de Jotão, Acás e Ezequias. Embora na abertura do livro nós não encontremos essa informação, muito provavelmente o profeta Isaías viveu até ver também o início do reinado de Manassés, que começou em 696, porque há uma informação lá no capítulo número 37, verso 38, que Isaías então narra a morte de Senaqueribe, que acontece no ano 681. Isaías viveu no período de predomínio do Império Assírio, sendo de sua época aquela famosa guerra sírio-efraimita que acabou afetando diretamente o reino de Judá também. Em terceiro lugar, vários temas são tratados por Isaías, como a apresentação de Deus como Santo de Israel, Deus como Salvador e Redentor do seu povo. O remanescente também aparece como um tema importante no livro de Isaías. Deus como Senhor da história e tantos outros temas que vão aparecer de uma maneira muito importante e imponente também em todo o livro. Em quarto lugar, para encerrar esse contexto, o Israel mencionado aqui nessa passagem é representado por Judá, porque o rei do norte já não existia desde o ano 722, justamente por causa desse contexto. Nesse cenário, o profeta, vez por outra, ele está falando sobre justiça e sobre lealdade ao Senhor. E agora nessa passagem, o profeta Isaías nos mostra algo muito impactante. Somos uma grande decepção. E como o Senhor nos mostra que somos uma grande decepção? Eu vou tratar apenas de dois aspectos nesta ocasião e convido você a olhar comigo para o texto e vermos então o que o Senhor tem para o nosso coração, falando acerca de um tema tão importante, tão necessário, tão fundamental e tão desprezado pelos homens nos dias de hoje. Em primeiro lugar, o Senhor nos mostra que somos uma grande decepção, apesar das boas condições. O Senhor nos mostra que somos uma grande decepção, apesar das boas condições. Versículos 1 e 2. Verso 1 nos diz: agora cantarei ao meu amado, cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Essa passagem parece estar deslocada no livro do profeta Isaías, mas ela descreve justamente o cerne da mensagem do profeta. A teologia do profeta Isaías está de alguma maneira resumida nessa imagem que nós encontramos aqui no capítulo número 5. Nós temos aqui uma estrutura bem interessante. O verso 1 nos aponta que há aqui um canto. Isaltino Gomes Coelho Filho diz que aqui nós temos um cântico de frustração. É um cântico de um amor não correspondido. Quem é o cantor aqui? O próprio Isaías.
Ele canta para o seu amado, a respeito de seu amado e da sua vinha. Isaías está aqui cantando, defendendo a causa de seu amado e acusando a outra parte. E a metáfora utilizada aqui na canção é a partir da imagem da vinha. E se você, como eu, não é muito familiarizado com o universo da agricultura, nós precisamos detalhar algumas coisas aqui. Isaías começa dizendo que o seu amado teve uma vinha, e essa vinha estava em um lugar fertilíssimo, isto é, em plenas condições de produção. A vinha aqui, meus irmãos, é um terreno plantado de videiras. Videiras são plantas que produzem uvas. Nós chamaríamos hoje também de vinhedo. Quando nós vamos ao supermercado para comprar um suco de uva integral, ao lermos o rótulo, nós encontramos algumas informações sobre o vinhedo, de onde aquelas uvas que originaram aquele suco vieram. É isso. Isaías então nos informa que essa plantação de videiras estava em solo propício para uma boa colheita de uvas. É isso que nós temos no verso número 1. Vejamos o verso número 2. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Aqui Isaías fala da preparação. O dono da vinha a sachou, ou seja, escavou-a, é uma espécie de preparação para a terra. Ele arou o solo, limpou-a das pedras e plantou vides. Vides aqui significa videiras, são as plantas que produzem as uvas. Essas vides, de acordo com o texto, são da melhor qualidade. Nessa vinha, o dono havia construído uma torre, uma edificação para o suporte e a manutenção daquela vinha. Lá também ele havia construído um lagar, que é um tipo de tanque para que os frutos fossem espremidos. Então o dono, com todo esse aparato e todo o cuidado dispensado a essa vinha, esperava que a vinha produzisse então uvas boas, mas ela deu uvas bravas. O texto hebraico quer dizer literalmente uvas azedas. Deixe-me aqui antecipar algumas coisas. No verso 3 e verso 4, é importante nós notarmos que toda essa cena montada, a metáfora utilizada pelo profeta Isaías, tem a intenção de chamar a atenção do povo. E nos versos 3 e 4 nós temos aqui a audiência sendo chamada à reflexão. Depois nós veremos com um pouco mais de calma. Nos versos 5 e 6, o dono da vinha emite a sua sentença. E no verso 7, que eu quero aqui antecipar, nós encontramos a explicação das imagens da metáfora. O dono da vinha é o Senhor. A vinha é Judá. As uvas boas, juízo e justiça. As uvas azedas, quebrantamento da lei e clamor. Meus amados irmãos e irmãs, o texto é uma descrição dos homens. Nós, homens, por nós mesmos, somos uma grande decepção, apesar das boas condições. Isso quer dizer que mesmo que as nossas condições melhorem, nós seremos por conta própria um dissabor para Deus. No lugar de produzirmos doçura, vamos produzir fel. A imagem descreve uma rebeldia do homem contra as condições propícias dadas pelo próprio Deus. O que muitos pensam é que se o homem dispuser de condições melhores, ele também será melhor, porque o meio o define. Eu não quero aqui negar a influência do meio, a Bíblia também não nega, mas o meio não é definidor. A palavra do nosso Deus não nos diz isso. O povo tinha tudo para produzir coisas boas, mas produzia amargura. Há vários exemplos que reforçam a verdade bíblica,
Pessoas bonitas, inteligentes, com recursos financeiros, mas que decepcionam. Com boas condições, mas decepcionam. O homem, quando ele então resolve viver a sua vida independente de Deus, longe do Senhor, ele decepciona. É isso que Isaías está dizendo nesse momento, chamando a atenção do povo e revelando para nós algo importantíssimo e que muitos hoje em dia querem abafar: a nossa condição. Somos uma grande decepção, apesar das boas condições. Em segundo lugar, o texto bíblico nos ensina que nós somos uma grande decepção, apesar dos bons cuidados. Versos 3 e 4. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. O profeta chama a atenção de sua audiência com um cântico, nós já vimos. Agora ele lança perguntas retóricas ao povo. As perguntas retóricas são aquelas que cada um não precisa responder audivelmente, responde apenas para si mesmo. Imagine você e eu diante dessa pergunta. De alguma maneira é como se a pergunta fosse da seguinte forma: onde está o problema? Julguem. O problema é o dono da vinha ou a vinha? Versículo 4. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? O dono da vinha pergunta o que mais poderia ser feito. Tudo que estava à mão do dono da vinha, ele o fez para que tudo desse certo. O que aconteceu? Isaías está enfatizando o cuidado do dono da vinha. O problema não era ele, o problema era a própria vinha. Não foi o proprietário que decepcionou a vinha, foi a vinha que o decepcionou. A vinha foi uma decepção, apesar dos cuidados. Meus amados irmãos e irmãs, houve escolha de mudas, limpeza do terreno, preparação da terra, escolha da terra. Era uma terra fertilíssima, estruturas de apoio, tanque preparado para a colheita, mas mesmo assim o cuidado do dono não resolveu. Onde está o problema? Isaías está então convocando o povo a refletir de per si. Julguem entre o dono da vinha e a própria vinha. Onde está o problema? O dono da vinha cuidou da vinha, fez tudo o que devia ser feito para que a vinha produzisse boas uvas, e ela produziu uvas azedas. Onde está a lealdade dos homens a Deus? Quantas pessoas não vivem dizendo graças a Deus por isso e por aquilo, reconhecendo que Deus lhes dá tudo aquilo de que precisam, mas elas são uma decepção para Deus. Não há lealdade, apenas palavras utilizadas para uma limpeza momentânea de consciência. Deus manifesta o seu cuidado para com o mundo por meio de sua providência, mas o resultado que se tem é o de uvas azedas. Pessoas sendo abençoadas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo beneficiadas, pessoas sendo amparadas por grandiosa misericórdia, e o que elas produzem? Uvas azedas. Somos uma grande decepção, apesar dos bons cuidados. O Senhor cuida de nós, e cuida muito bem, mesmo assim nós o decepcionamos. E o que o dono da vinha fará com ela? Versículo 5. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto,
derribarei o seu muro, para que seja pisada. O dono vai tirar a sua sebe. A sebe é uma cerca de proteção. Isso vai tornar essa vinha vulnerável à entrada de animais. Ela servirá de pasto. Com o muro no chão, essa vinha será pisada. Verso 6: torná-la-ei em deserto, não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Essa vinha se tornará um deserto, não será mais arada, podada, não haverá mais cuidado com ela. Plantas daninhas crescerão ali, nem mesmo a chuva cairá sobre essa plantação. Meus irmãos, aqui nós encontramos a expressão continuada da improdutividade dessa vinha. É justamente isso que Deus está dizendo para essa nação. Dependendo apenas de nós, somos uma grande decepção. No lugar do juízo, a lei é quebrada. No lugar da justiça, o sofrimento do povo que pena e grita. É o que encontramos no verso número 7. Toda essa imagem utilizada de maneira precisa por Isaías se resume aqui no verso número 7. Há uma grande decepção. O Senhor esperava então do povo justiça, juízo, mas no lugar de o povo produzir justiça e juízo, o povo produzia azedume, o povo produzia uma lei quebrada e o clamor dos oprimidos que penavam sob suas mãos. Meus irmãos e irmãs, eu caminho para fazer as considerações finais. Por que Isaías diz isso? Por que Isaías é tão duro? Por que o texto bíblico é tão contundente? Por que sermos alertados contraculturalmente de que somos uma grande decepção? Porque a atenção não pode recair sobre nós, porque a solução não está em nós. Se depender de nós, nós somos uma grande decepção. Desde que o mundo é mundo, nós decepcionamos. Decepcionamos apesar das boas condições, decepcionamos apesar dos bons cuidados, decepcionamos apesar do bom salário, decepcionamos apesar do bom emprego, apesar da beleza da esposa, apesar da boa saúde, apesar do carro que temos, apesar do bairro onde nós moramos, apesar dos filhos obedientes, apesar do conforto da casa, apesar das viagens de férias, nós decepcionamos. Somos infrutíferos, como essa vinha descrita pelo profeta Isaías. Essa é uma realidade dura para nós, sobretudo num tempo que procura exaltar a nossa humanidade, a nossa caridade. Eu não nego nada disso, mas precisamos tratar de todas essas questões no seu devido lugar. Isaías está chamando a nossa atenção para a nossa natureza, para a nossa condição. E ele está aqui nos apresentando algo que o mundo jamais irá apresentar e jamais irá concordar. Nós somos uma grande decepção. O interessante é que essa afirmação encontra correspondência nas palavras de Jesus no Novo Testamento. Basta lembrarmos da passagem da figueira que Jesus vai até ela para pegar frutos, mas acha apenas folhas. Mateus capítulo 21, do verso 18 ao verso número 22. Sendo uma grande decepção aquela árvore, Jesus a amaldiçoa. No mesmo capítulo, Jesus conta a parábola dos lavradores maus, que vai do verso 33 ao verso 46.
A imagem agora é a seguinte, se compararmos aquilo que encontramos no texto do profeta Isaías. A imagem de um dono, de uma vinha, de lavradores que arrendaram aquela vinha e do filho do dono da vinha. Agora já não é a vinha estéril de Isaías, mas trabalhadores estéreis, improdutivos. No momento de apresentarem os frutos do trabalho, eles não têm o que apresentar. Matam todos aqueles que são enviados pelo dono da vinha para cobrarem os frutos, até o filho do dono. E o texto bíblico diz, nas palavras do próprio Senhor Jesus, que as consequências serão terríveis para aqueles homens estéreis, improdutivos. Enquanto nos mantermos independentes, com desejo de autonomia, procurando viver a revelia do Senhor, seremos uma grande decepção. Essa é a realidade, nua e crua, tanto do profeta Isaías como da mensagem de Jesus no Novo Testamento. Mas o que fazer, pastor? Se a verdade bíblica aponta que somos uma grande decepção, o que fazer? O que a palavra tem para nós, nós que decepcionamos o Senhor o tempo todo, nós que somos essa grande tragédia, nós que somos esse homem nuclear, cujo fim, independentemente de Deus, é a sua própria destruição? Há uma outra imagem muito bonita, uma correspondência muito interessante com o texto do profeta Isaías, que nós encontramos no Novo Testamento. É João capítulo 15, é a imagem de um vinhedo, só que agora os termos são outros, e a esperança. No versículo 5 do capítulo 15 do Evangelho, segundo escreveu João, Jesus nos diz assim: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Meus amados irmãos e irmãs, você que nos ouve pela internet, essa é a ideia. Sem Cristo somos uma grande decepção. Somos o homem nuclear que provoca a sua própria destruição. Sozinhos somos uma grande decepção, apesar das boas condições, apesar dos bons cuidados, mas com Cristo produzimos frutos e muitos frutos. Enquanto o homem estiver longe de Cristo, querendo uma vida autônoma e autossuficiente, ele nada mais será que uma grande decepção. É justamente por conta disso que nós decepcionamos. E decepcionamos. Quando estamos longe do nosso Senhor, nós não conseguimos agradá-lo, nós não conseguimos agradar aqueles que estão à nossa volta. Somos uma grande decepção. Nós temos boas condições que o Senhor nos concede. Nós temos um bom cuidado, mas ainda assim nós o decepcionamos. É por isso que precisamos de Cristo, nosso Senhor, porque sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele nós não produzimos, sem Ele nós não fazemos coisas boas, sem Ele nós não somos transformados, sem Ele não há mudança na sociedade, sem Ele não há mudança de casamento, na criação de filhos. Sem Ele você não será um homem melhor, uma mulher melhor. Você será ao contrário uma grande decepção para sua esposa, uma grande decepção para o seu marido, uma grande decepção para os seus filhos, uma grande decepção para os seus pais, uma grande decepção no trabalho, na sociedade. Longe de Jesus. O fim é cerca quebrada, falta de cuidado, uma plantação se tornar um deserto. Não se iluda com você mesmo, não se iluda com os homens,
Quantas coisas boas estão acontecendo também nesse tempo. Mas nós não podemos depositar a nossa confiança nos homens, porque sozinhos nós somos uma grande decepção. Basta olharmos para o início da história. Às vezes nós pensamos que precisamos disso, de boas condições, de cuidado. Às vezes a gente quer isso para ser melhor. Olhe para Adão e Eva. Olhe as condições que eles tinham, o lugar onde eles estavam, a maneira como eram cuidados. Decepcionaram. Que grande decepção foram os nossos pais. Que grande decepção somos nós, seus filhos. Mas Jesus não nos decepciona. Ele é a videira verdadeira. Essa videira formada pelos homens, ela decepciona, a videira verdadeira não. E nele nós produzimos muitos frutos. Está cansado de ser uma decepção? Se arrependa dos seus pecados hoje e busque a Jesus. Caminhe com Jesus, sirva Jesus, viva para Jesus, porque sem Jesus nada podemos fazer. Tudo que fizermos, no fim das contas, vai ser uma grande decepção. Que Deus abençoe sua vida. Eu quero orar por você e por mim, para que o Senhor Jesus trate o nosso coração, trabalhe na nossa vida, para que nós não nos distanciemos do nosso Senhor, porque sem Ele nada podemos fazer. A revelia de Jesus, nós somos improdutivos, nada fazemos, não conseguimos fazer, decepcionamos apenas, somos uma grande decepção. Vamos correr para Jesus hoje, busque o Senhor, se arrependa dos seus pecados e suplique o favor dEle, porque sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele, na verdade, nós somos uma grande decepção. Ó Deus, obrigado por esta noite, por podermos adorar o Seu nome, por podermos, ó Deus, lhe agradecer pelas Suas misericórdias, pela Sua bondade, pela Sua palavra que nos alerta e que mostra a nossa verdadeira condição. Ó Deus, o mundo quer maquiar, dizer que nós somos bons, que não precisamos de mais ninguém, que nós resolvemos a nossa própria vida, que nós nos ajeitamos. Mas a Sua palavra nos diz, ó Deus, que nós somos uma grande decepção. Decepcionamos. Se desejamos viver longe do Senhor, autônomos, se desejamos viver, ó Deus, para nós mesmos, o fim disso é autodestruição, é só decepção. Mas obrigado, Pai, porque a Sua palavra chama a nossa atenção e nos faz olhar para o Seu amado Filho, a videira verdadeira. Que bom, ó Deus, que nós somos os ramos. Obrigado porque é em Cristo Jesus que nós podemos fazer coisas boas que agradam o Senhor, que beneficiam as pessoas que estão ao nosso redor. Ó Deus, não nos deixe enganados. Sem o Senhor nós não conseguimos fazer, ó Deus, aquilo que lhe agrada e aquilo que é benéfico para as pessoas ao nosso redor. Abençoe, Senhor, a vida de todos aqueles que estão lhe cultuando em casa ou no trabalho, onde quer que estejam, que ouviram a Sua palavra. Aqueles que estão, ó Deus, cansados de serem uma grande decepção, que tentaram sozinhos até hoje, tentando resolver suas vidas, encontrar sentido, mas longe do Senhor. Tenha misericórdia deles. Trate seus corações e que a Sua palavra, Deus, seja aplicada ao coração de cada um, cumprindo os Seus santos propósitos. Obrigado por esta noite, Senhor, e agradecemos e suplicamos que o Senhor nos anime, nos fortaleça durante mais uma semana, para a glória do Seu nome. Oramos, ó Deus, agradecidos, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.